Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder começar essa semana aqui com você. Hoje, Juízes, capítulo 6. Nós estamos juntos aí no nosso propósito. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também tentar mudar com base aí nos princípios da palavra de Deus. Vamos seguir então o capítulo 6 de Juízes. Hoje nós vamos ver a história de Gideão, uma história bem interessante. Gideão, o texto vai nos dizer, vai nos apresentar, que durante 7 anos eles foram tremendamente, o povo de Israel foi tremendamente oprimido pelos midianitas. O que os midianitas faziam? Eles subiam em uma grande caravana e eles devoravam tudo o que Israel produzia. Não deixavam nada ali, nem alimento, nem animais. Eram tantos que Israel não podia combater, não tinha como combater. Por isso, os israelitas eles começaram a cavar, a criar cavernas ali nas montanhas, as rochas, para que eles pudessem assim guardar algum alimento para a sua subsistência. Então, a gente que está aqui num contexto onde a agricultura é muito importante, a gente sabe que perder uma safra é algo, praticamente não tem recurso. Uma pessoa que perde uma safra, geralmente ela está fadada aí a falir, né, o pequeno produtor. Agora você imagina num contexto de agricultura familiar, como era naquela época, as pessoas faziam meio que para subsistência, e isso já perdurava durante 7 anos. Uma situação de extrema calamidade, de extrema aflição. E aí diz o texto que eles, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado, a palavra de Deus faz questão de usar aqui esse termo, e diz então que eles oraram, clamaram ao Senhor. E aí Deus, nesse momento aqui, ao invés de levantar um juiz, primeiro ele levanta um profeta. O profeta vai ali e diz para eles, olha, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, livrei vocês das mãos dos egípcios, eu expulsei e dei a vocês essa terra, eu disse, eu sou o Senhor Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, outros deuses em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Sabe o que é interessante? E quando nós lemos lá no início do livro, e há aquela menção de que o Senhor disse que iria trazer juízo sobre aquela nação, quando o Senhor diz isso, o anjo do Senhor pronuncia essas palavras, eles choravam em voz alta. Aqui não há nenhuma menção de arrependimento. No entanto, o anjo do Senhor aparece para trazer ali a libertação, e a gente vai tirar algumas lições aqui desse texto. No versículo 11, o anjo do Senhor, perceba aí, anjo do Senhor, com letra maiúscula, portanto, aqui um tipo de Cristo aparecendo para livrar o seu povo. A gente sabe que as histórias do Antigo Testamento apontam para a realidade espiritual do que Cristo faria por nós. Portanto, a vitória aqui sobre esse inimigo representa, irmãos, a vitória de Cristo sobre todos os nossos inimigos. E aqui, o anjo do Senhor ele aparece debaixo do carvalho que está em Ofa, pertencia a Joás, pai de Gideão, e ele diz assim, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no lagar. Um lagar, pessoal, é um lugar fechado. E por que Gideão estava malhando trigo? Não sei quantos já tiveram curiosidade de ver como malha-se o trigo. Pesquisa aí no YouTube, você vai ver que é uma coisa que dá muita poeira. O trigo tem que ser batido, malhado, né? Para chegar até a fase de ser peneirado. Primeiro ele precisa ser malhado, então batem ali com um toco pesado, amarrado em uma corda. E isso produz muita poeira. E Gideão, trancado ali no lagar, que era o lugar de amassar uvas, para pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, Gideão, naquele tempo difícil, estava tentando fazer alguma coisa. Por isso, meu querido irmão, quero dizer para você o seguinte, Deus não chama aqueles que não tomam iniciativa. Gideão, pelo menos, estava tendo iniciativa. Aqui a gente tem a primeira lição, a gente precisa trabalhar, mesmo que os tempos sejam difíceis, sejam terríveis. E o Senhor diz ali para Gideão, olha, homem valente, Deus está com você, homem valente. Mas que valentia é essa? Gideão está até escondido para tentar salvar ainda alguma coisa, mas ele estava agindo. Por fé, ele estava tentando salvar alguma coisa. Então, meu querido irmão, aqui nós vamos ver Gideão se lamentando e dizendo, Senhor, se o Senhor está comigo, por que essas coisas estão acontecendo? Por que nós estamos sofrendo tanto nas mãos dos midianitas? E aí nós temos uma outra lição. Não é importante a sua visão sobre você. Não confie na sua percepção. A gente está vivendo um tempo difícil demais, onde as pessoas acreditam que elas são aquilo que sentem. Você não é o que você sente, meu querido irmão. Você é aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Não confie no que você diz, mas no que o Senhor diz a seu respeito. Não confie na sua percepção. O Senhor chamou de Gideão de valente porque ele era valente, ainda que aos olhos dele ele fosse um coitado. Ele mesmo vai dizer que ele era pequeno, da menor tribo, da menor família, da família mais pobre, o menor da casa de seus pais, que ele não poderia fazer muita coisa, mas o Senhor diz para ele, olha só, que ele era homem valente, e ele vai ser. Então, não importa o que os homens dizem ao nosso respeito, meu querido irmão, importa o que a Bíblia diz. Às vezes os homens querem nos julgar, os homens querem apontar os dedos, a Bíblia diz que você é perdoado, lavado no sangue de Cristo, remido dos seus pecados, então você pode seguir confiando no que a palavra diz a seu respeito, e não ouvindo acusações do inimigo ou de outros homens, seja eles quem for. Não confie no seu coração também quanto ao que você sente. Tem muita gente hoje tomando decisões erradíssimas, agindo contra até a sua natureza física, biológica, porque se sentem assim. O seu coração, meu querido irmão, é enganoso, a sua percepção é enganosa. A única coisa confiável que você tem é a palavra de Deus e o que ela diz a seu respeito.
E pode ter certeza que o que a Bíblia diz a seu respeito, que as obras de Deus, elas não são confusas, elas são claras, são bem definidas. E você precisa confiar no Senhor e agir por fé, e não por aquilo que você sente. Não é o que você sente que determina, mas é a direção que Deus dá e deve ser acolhida com fé. O justo, a Bíblia diz, viverá por fé. Então tem muita gente aí tomando decisão no que sente, está errado. Acredite no que a palavra de Deus diz para você. Naquilo que Deus mostra com clareza sobre você. Aceite, acredite e por fé siga a sua vida. Algo interessante é que o Senhor se manifesta a ele. O Senhor diz assim, você pode perceber que no começo, no versículo 13, Senhor vai aparecer com letra minúscula. Gideão não tinha percebido que era o Senhor. Quando o Senhor diz para ele no versículo 14, vá nessa força que você tem e livre das mãos dos midianitas. Na verdade, não sou eu que estou enviando você. Gideão percebeu que era o Senhor. Perceba que no versículo 15, meu Senhor já aparece com letra maiúscula. Ele reconhece que é o Senhor que estava ali. E ele diz, olha, como é que eu vou livrar? E o Senhor diz para ele, olha, como eu estou com você, você vai livrar como se fosse um só homem. Você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. E é interessante o que Gideão faz. Gideão quer confirmar que é o Senhor. Então ele toma uma atitude que talvez poucos de nós tomaria. Versículo 19 diz que Gideão, versículo 17 diz assim, se de fato encontrei favor aos teus olhos, me dá um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Eu peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Preste atenção, queridos. Se nós nos encontrássemos com o Senhor, eu conheço muita gente que faria como as pessoas imaginam que é um gênio da lâmpada. Eu encontrei uma lâmpada, eu esfrego a lâmpada e eu faço os pedidos que o gênio pode realizar. Aqui Gideão não se preocupou em pedir nada, ele se preocupou em oferecer. E a gente vê uma marca aqui maravilhosa que nós precisamos carregar também. Gideão procurou honrar o Senhor e não as suas necessidades. Porque imagina, 7 anos de fome. Gente, um cabrito valia muita coisa. Naquela fome, no entanto, ele foi lá, buscou um cabrito, matou esse cabrito, fez pães sem fermento, 20 litros de farinha. Isso era muita comida. E ele ofereceu aquilo ao Senhor de sacrifício. E o Senhor se agradou. O Senhor mandou que ele colocasse uma pedra e o Senhor ali tocou com a ponta do cajado, o anjo do Senhor, e aquela oferta subiu. E Gideão, a sua oferta foi agradável ao Senhor. Ele procurou honrar o Senhor em nossas necessidades. Quantas vezes, irmãos, nós queremos honrar a nós mesmos. Nós queremos um relacionamento com Deus para que Deus nos satisfaça, para que Deus faça as nossas vontades, cumpra o nosso querer. E não é assim. Nós estamos aqui para servir o Senhor e honrar o Senhor. Enquanto nós honramos o Senhor, Ele cuida de nós. Mas nós não devemos priorizar as nossas vontades em detrimento daquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua vontade em primeiro lugar. E as coisas, a Bíblia diz, que nós precisamos não serão acrescentadas. Quando Gideão percebeu que era o Senhor, ele temeu muito. Ele disse, eu vou morrer. Mas o Senhor disse para ele, versículo 23, o Senhor disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar, ele deu o nome, o Senhor é a paz. E aqui nós temos outra lição, meu querido irmão, nos meios das dificuldades, momentos difíceis, procure discernir a presença do Senhor e experimente a paz que excede todo entendimento. A gente fica ansioso às vezes, você que está me ouvindo aí é ansioso. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um medo. Nada mais é que medo do futuro, nada mais é que antecipação do futuro. E a gente tem medo e se entrega à ansiedade muitas vezes e não consegue desfrutar daquilo que a palavra de Deus promete. Porque a palavra de Deus nos promete que nós teremos paz. Que o Senhor Jesus ele nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. Não é a paz como o mundo dá, mas é uma paz duradoura, permanente. Como eu posso desfrutar dela? Através, meu irmão, do discernimento da presença de Deus que vem por meio de uma busca sincera. Na prática, de coisas simples, como a leitura da palavra, como temos feito aqui, a meditação na palavra e a vida de oração. A oração, você sabia que ela tira de você a ansiedade? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, meu querido irmão, por meio da oração, nós conseguimos ficar livre da ansiedade e desfrutar da paz. E podemos sentir a presença de Deus. Portanto, Gideão, ele discerniu a presença de Deus e pôde entender que é paz. A gente tem que temer a visita do Senhor quando nós não estamos buscando, quando estamos afastados dele. Mas se queremos de fato honrar o Senhor como Gideão quis, a presença do Senhor se manifestará gloriosa e nós vamos experimentar a paz que excede todo entendimento. E outra lição que a gente aprende é que naquele mesmo momento, o Senhor disse para Gideão, olha, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos. Como eu falei, obedecer seria difícil aqui nesse contexto, porque os animais imaginam o que era um touro de 7 anos. E ele diz, derrube o altar de Baal, que é do seu pai, corte o poste ídolo da deusa Zerá, que está junto ao altar, mate o segundo touro, use esse poste como lenha, construa um altar, sacrifique ao Senhor e destrua o altar de Baal. E aqui a gente aprende uma lição que é, a mudança começa na nossa casa. Meu querido irmão, se você quer experimentar isso tudo, a gente está vivendo dias extremamente complexos, de opressão, como Gideão estava vivendo. Então aqui a gente aprendeu algumas lições. Você deve trabalhar, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Você tem que confiar no Senhor e não na sua percepção. Na hora que você achar que você não é capaz, meu irmão, não confie no que você acha, não. Faça o que Deus mandou, Ele vai te capacitar. Confie no que o Senhor diz a seu respeito. Honre o Senhor e não as suas necessidades. Pare de se preocupar consigo mesmo. Viva o reino de Deus. E no viver o reino de Deus, pode ter certeza que você será satisfeito. Discirna a presença do Senhor
e desfrute de paz em meio às lutas. Os dias são maus, mas, meu querido irmão, se você buscar refúgio no Senhor, pode ter certeza que todas as bênçãos do Salmo 91, o salmo que fala da extrema proteção de Deus para aqueles que nele se refugiam, acontecerá na sua vida. E se você quer viver realmente uma mudança, comece na sua casa. Deus mandou que Gideão fosse lá destruir o altar das casas do seu pai. E ele foi lá e destruiu o altar de Baal, cortou o poste da deusa Astarote, e a mudança começou na sua própria casa. E os homens queriam matá-lo ali, o seu pai não deixou, e disse, deixa que Baal, já que Baal é Deus, lembra que o altar era dele, né? Ele diz, se vocês querem que ele é Deus, deixa o próprio Baal se defender. E é por isso que o nome de Gideão ficou sendo Jerubaal. O significado é inimigo de Baal, aquele que tem uma contenda com Baal, que Baal se entenda com ele. Então, aqui nós temos Gideão sendo um destruidor de ídolos. E você, sabe alguma coisa na sua casa que precisa ser derrubada, meu irmão? Comece você mesmo derrubando os ídolos, derrubando aquilo que não agrada a Deus, tirando isso da sua casa, santifique o seu lar. E pode ter certeza, meu querido irmão, que você vai desfrutar dessas bênçãos. E se você não sabe o que fazer, peça a direção ao Senhor. Aqui Gideão queria uma confirmação, então ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, faça com que esse novelo de lã, ele molhe a terra ao redor, fique seca. No outro dia, ele espremeu a lã e encheu uma taça de água. E aí ele falou, Senhor, não fique irado comigo, vou pedir mais uma prova, que agora seja o contrário, que a lã fique seca e a terra fique molhada. E assim aconteceu. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer testes assim com o Senhor, tipo assim, dizendo, Senhor, estou precisando casar, então a primeira pessoa que me cumprimentar, esse é o escolhido. Não, não vai fazer testes assim. Vamos lembrar que Gideão não tinha o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. Você encontra o discernimento do que você precisa fazer nos princípios estabelecidos e revelados pela palavra do Senhor. Então, meu querido irmão, se você quer saber a vontade de Deus, medite na lei do Senhor. Busque nela, você vai encontrar respostas para todas as situações. Todas as situações. Não há nada que a Bíblia não aborde, não trate. Você sempre vai encontrar um princípio que vai regular os seus passos, que vai conduzir a sua vida, que vai livrar você da morte, do cansaço, da ansiedade, das dores que as pessoas que tentam viver esse mundo e tentam buscar felicidade nesse mundo enfrentam. Descobrem com o tempo que não há felicidade no mundo, só engano. Que o banquete que o mundo oferece, na verdade, é lavagem. Mas que o menor na presença de Deus tem pão com fartura. Então busque, meu irmão, direcionamento em Deus. Nos dias de hoje, pela palavra, e você tem uma rica oportunidade aqui no Grupo Propósito, meditando todos os dias, capítulo por capítulo, da palavra de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Amanhã nós vamos continuar vendo sobre a vida de Gideão. Espero que Deus abençoe a sua semana e a semana da sua família. E eu aguardo você amanhã. Até mais e um grande beijo.